Considere os seguintes gráficos. Todos eles, distância da casa contra o tempo. O gráfico que mais provavelmente representa a história, abre aspas, meu filho tinha acabado de sair de casa quando percebeu que tinha esquecido os seus livros e então voltou para trás para pegá-los. Então, qual dos gráficos indicados, 1, 2, 3 ou 4, representará melhor essa historinha que foi contada aqui? Note que sair de casa implica aumentar a distância em relação à casa, obviamente, que é justamente o eixo aqui das ordenadas, né? Então, de cara, a gente já pode riscar o gráfico 1 e o gráfico 4. Eles estão fora, porque ambos indicam uma diminuição da distância da casa, quando, obviamente, sair de casa implica um aumento dessa distância. O 4 também indica diminuição. No instante zero, né? No instante t igual a zero, a posição era essa, a distância da casa era essa, nesse gráfico, né? E começou a diminuir, isso é, começou a se aproximar. Numa situação como essa, ele está fora da casa e se aproximando dela, porque a distância diminui. Ao contrário do que acontece na história, que diz que o filho lá da moça tinha acabado de sair de casa quando percebeu. Então ele tinha acabado de sair. Passou um tempo e a distância dele em relação à casa tinha que aumentar. E é exatamente o que está acontecendo aqui. A distância aumentando nessas duas situações. Então esses são dois gráficos possíveis como resposta. Ao voltar para casa, a distância diminui. E como ele esqueceu o livro, ele teve que voltar. O gráfico 2 mostra uma distância aproximadamente, ou exatamente, constante da casa. Isso significa que essa distância sendo constante, ele estaria em repouso. Fora da casa, em repouso. Já aqui, o que ocorre? A distância aumentou, ele parou e voltou, porque a distância diminui. Aqui ele parou e continuou andando, se afastando da casa, porque a distância da casa vai aumentando conforme essa linha aqui sobe, né? Olha as distâncias em relação à casa. Já aqui não. Após ter parado, justamente, ele tinha que pegar o livro, voltou, a distância começa a diminuir, vai a zero, ele fica um tempo na casa pegando o livro e depois sai de casa de novo e a distância volta a aumentar. Então podemos riscar este gráfico por conta deste acontecimento aqui, né? O gráfico 2 não representa a situação descrita aqui. E o gráfico 3, justamente indicando uma aproximação depois da parada, né, para voltar. Uma aproximação da casa, na medida em que a distância da casa está diminuindo, né, conforme o tempo vai passando, a distância em relação à casa diminui. Chegando na casa, para e depois volta a sair de casa. Então, em casa, a distância é zero. Aqui. É justamente o que está escrito aqui. Desse modo, sendo zero a distância aqui e depois ele voltando a aumentar, esse gráfico completamente descreve a história narrada aqui pela mãe do aluno que esqueceu o livro em casa. Isso credencia a letra C como correta. Está encerrada a questão.